A minha vida é dividida em 2 pedaços. Antes do diagnóstico da Lelê e depois do diagnóstico da Lelê. Você foi curada e você ajudou a curar, tá? Então eu queria te dizer isso. E eu me orgulho tanto. Quando ela achou que a morte estava se aproximando, ela falou pra mim: mãe, vamos conversar sobre morte? Que isso, menina? Sai pra lá, não vai conversar sobre morte, não. Minha filha partiu, mas alguma coisa ficou. E é por isso que eu tô aqui, porque essa alguma coisa ficou. Olá, pessoal, estamos aqui no podcast Histórias que Conectam e o episódio de hoje tem o apoio da Agência Criativo. Se a sua instituição, a empresa está procurando alguém para te apoiar de conteúdos relevantes para as mídias sociais, entre em contato com o Thiago para que você possa falar diretamente. Forte abraço. Olá, eu sou o William, estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do podcast Histórias que Conectam. Olá, sou Marcelo Alvarenga, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse episódio. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. A nossa convidada é a Roberta Martins. A Roberta, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, né? Então só queria primeiro agradecer, Roberta, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E contar um pouquinho assim, como é que a gente se conheceu, só para fazer um link aqui, né, assim, desse momento de conexão, como é que você também está aqui hoje, por que que esse episódio é tão importante para nós, tá? Então, só para contar um pouquinho, contextualizar, eu e a Roberta, a gente se conheceu num momento profissional e pessoal, ali no Hospital Sírio-Libanês, eu trabalhando como executivo, né, dentro do programa de experiência do paciente, e a Roberta acompanhando e passando, né, o que ela vai contar a história pra gente aqui, por uma situação super delicada com a filha dela, e a gente se conheceu, então, a Roberta numa situação de mãe, né, mãe, cuidadora de uma paciente oncológica, e naquele momento, então, a gente se conheceu, né, através de um convite para você participar de um conselho consultivo de pacientes e familiares. E eu vou deixar essa história ser contada, claro, pela Roberta. Então eu queria te dar novamente as boas-vindas, Roberta, agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade de compartilhar essa história com a gente. A gente queria muito se aprofundar e conversar aqui contigo nesse ambiente. E então eu queria que você começasse um pouquinho assim, contando para as pessoas que estão nos assistindo, quem é você, né? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional, até chegar ali no momento também da sua história com a Lelê, por favor. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada, porque eu assisti muitos episódios desse podcast e é uma honra para mim, um privilégio estar aqui com vocês. Sempre para mim é um privilégio estar com vocês, mas especialmente nesse podcast, eu acho ele genial, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, nós que agradecemos. E a gente se conheceu mesmo nesse conselho consultivo, eu estava num processo de luto, né, minha filha tinha acabado de falecer, tinha 2 meses, e alguém no Sírio achou que eu poderia contribuir, né, com toda essa formação aí de experiência do paciente, essa jornada, eu poderia contribuir com as minhas opiniões sobre o que nós passamos no Sírio durante 2 anos. E eu amei a ideia, eu estava muito a fim de ajudar, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência de que aquele trabalho que eu estava fazendo ali estava me isentando de viver meu luto, né? Eu estava trabalhando muito naquela questão. E alguém no Sírio achou que eu deveria viver meu luto, e aí no final eu acabei saindo do conselho consultivo, mas continuei tendo contato com você e sou muito feliz por isso, porque aonde você esteve, eu fui atrás. Eu falei, não, ele está lá, é lá que eu quero estar. E vice-versa. Então, a gente não se largou, né? Não se largou mais e a gente teve muitas oportunidades de trocas maravilhosas e todo o meu crescimento dentro dessa experiência do paciente, da minha filha como paciente, foi enriquecedora, grande parte por causa de vocês, de todo o trabalho que vocês fizeram comigo pessoalmente e com muitas outras pessoas. Querida. Então, minha gratidão. A minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar com 16 anos, e eu fui ser secretária de um advogado.
Então, assim, nossa, qual é a hora que a tua vida cruza com a área da saúde? Vai demorar. Mas vai ser, calma lá que Mas chega Vai lá. vai ser ser quente. intenso. Vai Vai, ser vai ser quente. intenso. Então, eu comecei como secretária de um advogado, trabalhei meses como secretária desse advogado. Um amigo do amigo da minha mãe que vai trabalhar, porque a gente precisava trabalhar. Nós éramos 4 irmãs, a minha mãe era viúva, e a gente precisava contribuir em casa. Então, os nossos desejos como pessoas, como meninas, a gente precisava contribuir com a minha mãe. E aí, então, fui trabalhar nesse escritório de advogado, estudava um período e no outro eu era secretária dele, e assim fui aprendendo algumas coisas com ele. E 8 meses, 9 meses trabalhando nesse escritório, ele era suplente de um deputado federal. E esse deputado federal que ele era suplente faleceu. Isso lá em Brasília, tá? Porque eu nasci em Brasília. Então, eu trabalhava com ele em Brasília. E ele faleceu e ele falou: eu vou assumir. Eu sou o primeiro suplente. Ele faleceu, eu vou assumir o mandato dele. Você quer ir comigo para ser assessora parlamentar? E eu tinha 17 anos. Inclusive, não podia. Minha mãe teve que me emancipar para poder trabalhar na Câmara dos Deputados. E lá fui eu para a Câmara dos Deputados trabalhar com ele. E só faltava 1 ano para acabar o mandato desse deputado que faleceu, então nós ficamos 1 ano lá. E é uma experiência única, porque hoje eu vejo muitos programas de reportagem na TV, todos aqueles corredores eram a minha vida. Eu andava ali para pegar a assinatura dos projetos dele, ficava na porta da sala azul, da sala verde, tudo. Andava aquilo tudo. Foi uma época bem linda da minha vida. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando nesse ambiente Legal. político. Aprendi muita coisa. E aí acabou o mandato, ele se tornou diretor de uma empresa de telecom, uma multinacional japonesa. E ele falou: quer ir comigo? Eu falei: oxe, vou querer. Aí lá fui eu ser a secretária dele nesse ambiente corporativo, trabalhando como secretária de uma empresa de telecom, assessora parlamentar, assim, bem diversificada a minha carreira profissional, mas sempre secretária. Aí eu resolvi casar com 19 anos e ele era paulista, morava em São Paulo. E aí a empresa que eu tinha, a sede era em São Paulo. Aí eu conversei com esse meu chefe e ele falou: beleza, não tem problema. Pedi transferência e fiquei esperando a transferência sair. A transferência saiu e aí eu me mudei para São Paulo, me casei, bem na fase que eu também tinha decidido fazer direito na faculdade. Então, eu estava cursando direito, acho que estava no 2º ano de direito, quando eu me transferi para São Paulo. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, que é a NEC do Brasil, sem meu chefe, sem a proteção, né? Sem meu chefe, numa área nova, numa área que eu fui aceita pelo meu perfil. Então, fui trabalhar e aí eu tive que conquistar tudo, né? Aí eu tinha 18 anos, 18 para 19, né? Casei, então a vida era diferente, toda diferente. Num primeiro momento, tranquei meu curso de direito. E aí, nessa empresa, eu comecei a galgar minha carreira profissional dentro da área de contratos. E eu me tornei uma especialista em contratos. E aí eu fui nível júnior, nível pleno, nível sênior, e aí virei uma coordenadora e sempre dentro dessa área de contratos. Então, eu participava de muitas negociações de fechamento de contrato, aí no final, o seu upgrade era o valor do contrato que você está fechando, né? Então, assim, o valor do contrato que você está fechando é onde te coloca dentro da empresa, né? E então, aí eu fui dessa forma, trabalhei 20 anos nessa empresa. Uau. E aí, no final, eu trabalhava dentro da fábrica, lá em Guarulhos, numa área especialíssima em contratos. Quando eu recebi como herança o passivo trabalhista. Então, o último período eu dividia meu tempo com... já eu estava formada já. Eu estava formada, eu já era advogada, e aí eu recebi o passivo trabalhista e a parte de contratos, que foi exatamente essa herança de eu receber o passivo trabalhista que me tirou da NEC. Porque eu fui para outra empresa da área de TI para assumir o passivo trabalhista dentro do jurídico. Então, nesta segunda empresa, eu só fiz isso, só me dediquei ao passivo trabalhista. E aí, eu meio que abandonei contratos, que era a minha raiz. Eu trabalhei 10 anos nessa segunda empresa.
E foi muito diferente do que eu tinha feito até então, porque o passivo trabalhista dessa empresa era gigantesco, os funcionários extremamente insatisfeitos. Eu diria que 60% de quem saía entrava com reclamação trabalhista, era Nossa. um passivo assim enorme. E então eu fazia em média 21 audiências por mês. Eu era bem aguerrida, sabe? Eu analisava aquela, levava para casa, lia aquela reclamação trabalhista, a gente perdia muitos pontos, mas a gente ganhava muitos pontos, porque eu levava aquilo para casa e eu ficava estudando aquilo, onde o reclamante está mentindo, onde ele está mentindo é onde eu vou pegar ele. Então eu ia na área que ele trabalhou, investigava onde estava a mentira naquela reclamação, e aí eu sempre conseguia trazer resultado. E eu fiquei 10 anos trabalhando nessa empresa, nesse passivo trabalhista. E aí tem uma coisa que sempre bateu na minha cabeça. Eu via muitas pessoas se falando de propósito. Eu sempre lia, nunca parei de estudar, sempre amei estudar. As pessoas falando de propósito e eu falava, nossa, que besteirada de propósito. Que é Que isso, é né? isso? Quem que liga para propósito, né? Ganhar dinheiro, vai fazer sucesso, atingir a meta, né? Mas a meta da empresa, não a minha meta. Eu nem tinha meta, eu nem tinha parado para pensar sobre isso. Eu era a pessoa de aproveitar oportunidades. Não, você era oportunista? Não, não é sobre eu ser oportunista. É sobre a necessidade de se trabalhar e pagar as contas. É a necessidade de não ter que pensar no seu propósito, porque exatamente nesse momento não dá para pensar. Só que A vida te levou para esse lugar, para né, esse lugar, Roberta? Era necessidade, tinha que sobreviver, né? quis sobreviver. Só que daí passou 30 anos, sabe? 20 anos na primeira e 10 anos na segunda, e eu ainda não tinha pensado sobre minha carreira, sobre meu propósito. Uau. E eu tava nessa pegada de ficar pensando para onde eu vou. Por que eu tô fazendo isso? Então, cada audiência que eu ia e que o juiz me reconhecia e que ele já sabia que eu era rata, porque eu vivia ali, eu sabia tudo, eu sabia todos os segredos, eu sabia até quem era o juiz, eu sabia o que ele ia fazer, porque 21 audiências por mês, todo dia eu estava ali no fórum. Então, assim, e isso me trincava. E esse negócio também de eu ficar procurando pelo em ovo para estar discutindo, a vida do reclamante já tá uma desgraça, e tu tá pegando um pelo em ovo para transformar aquilo ali no pandemônio, transformando a vida de uma pessoa que já não tá feliz, tá fazendo uma reclamação. Mas é tão covarde a relação de uma advogada e de um reclamante, porque eu tô lá todo dia. O reclamante vai uma vez na vida para lutar pela causa dele, mas eu tô ali todo dia. Eu sei como funciona. Mas o juiz também sabe, existe sempre a regra daquela regra do hipossuficiente, então o juiz protege o reclamante, né? Então isso tudo me levava a ficar pensando no meu propósito, mas por que eu tô aqui? Para onde eu vou? E eu ficava o tempo inteiro pensando isso. E eu falava, gente, eu tenho que resolver isso. Aí eu decidi que eu ia parar tudo. Mas eu tive uma ajudinha, porque a empresa me mandou embora também. Aí eu falei, nossa, gente, eu já estava infeliz. A empresa me mandou embora. Será que não é hora de eu, em vez de entrar no mercado correndo de novo, de eu parar e repensar tudo? Aí eu fiz isso, eu parei, repensei e resolvi estudar. Eu falei, vou estudar para eu ser uma delegada federal, vou prestar um concurso público e vou ser delegada federal. Uau. E aí, nossa, eu falei, era isso que eu queria desde o começo, porque eu não tive essa ideia, gente. Imagina eu chegando em casa, delegada federal, nossa, vai ser o céu. E aí eu pensava isso o tempo inteiro. E eu ia para fazer aquele curso para prestar o concurso e passar, e feliz da vida. Nesse exato momento da minha vida que eu tive coragem de parar, que o salário e as oportunidades deixaram de ser minha prioridade. Nesse meio tempo eu tive 2 filhos, né, o Felipe e a Lelê. Divorciei, fui para um segundo casamento. E aí, nesse exato momento, é como que se eu estou viajando com a minha família e a gente sofre um acidente de carro, metaforicamente, e o carro sai da estrada e desce a ribanceira, e a gente fica naquele carro machucado e não sabe como voltar para a estrada. Foi exatamente assim que eu me senti quando saiu o diagnóstico de câncer da Lelê, que tinha 27 anos. Então, foi um momento, assim, a minha vida é dividida em 2 pedaços.
antes do diagnóstico da Lelê e depois do diagnóstico da Lelê. Porque não tem como você receber um diagnóstico desse e nada mudar. É impossível. E eu sempre falo da doença da Lelê no nós, né? Eu falo no tratamento nós, porque foi assim. Ou era nós. Nós estávamos doentes, nós estávamos em tratamento, nós fomos ficando careca. E era nós perdemos peso e nós. Então, assim, eu não consigo usar ela. Uhum. Para mim era nós o tempo inteiro. Então, esse momento que eu chamo de a virada, deveria ser a grande virada, mas dói falar ainda que é a grande virada, porque eu precisar disso tudo para encontrar o meu lugar no universo é ruim, né? É um preço alto e dói, né? Porque eu fico pensando, por que que ela que tinha o teu câncer é melhor? Eu que já estava tudo resolvido comigo mesma, né? Mas eu acho que talvez eu ainda ia ficar nessa pegada de eu aguento, deixa que eu vou, que não sei o quê. Eu ainda não, talvez não fosse suficiente. Talvez eu precisasse passar por isso. Então, talvez por tudo isso, hoje eu consiga estar aqui conversando sobre esse assunto, porque eu entendo que eu precisava passar por tudo isso para eu ser uma pessoa melhor, né? Então, é ruim, é péssimo, mas faz parte. Então, esse é o momento da minha vida da grande virada. É um momento que eu conheci o Dr. Marcelo, que eu fiz esse mergulho na descoberta do propósito, né? Então, é bem difícil. E é exatamente neste momento também que eu me conecto com o ambiente da saúde. Porque é um tratamento do câncer, é uma coisa assim, é um mergulho profundo demais. Assim, se você nunca viveu, você vai descobrir todas as arestas de um ambiente da saúde, porque você vai conviver com um médico, com um enfermeiro, com um técnico, um fisioterapeuta, com um nutricionista, com todo tipo. A recepção é importante. O cara que manobrava nosso carro era importante. Por quê? Porque você está lá todo dia, porque você conversa, porque eu chego com o carro, tem hora que ela não consegue andar, que ela está passando mal, e eu tenho que falar com o manobrista. Moço, não põe meu carro longe, porque na hora de ir embora é ruim. Ela não aguenta ficar no sol esperando o carro. Tá bom, já sei. Então a primeira, segunda, terceira vez eu falo, depois nem falo mais nada. Então, porque a frequência sua no hospital te torna uma figura lá dentro, né? E deixa eu te perguntar uma coisa assim, né? Olhando esse momento que você falou assim, que vocês receberam um diagnóstico, entre o diagnóstico e a morte da Lelê, quanto tempo foi? Foi exatos 2 anos, porque ela foi 2 diagnosticada anos. em novembro de 2015 e ela faleceu em novembro de 2017. Foram exatos 2 anos. Nem é muito assim, se você em tempo, né? Eu fiquei 30 anos para descobrir meu propósito, né? O que é 2 anos, mas tudo isso. Mas durante o tratamento é infinito. E trazendo assim essa perspectiva sua, né, como mãe, como família, assim, sofrendo e vivendo junto ali com a Lelê, né, assim, nesses 2 anos, assim, que eu acho lindo quando você traz essa questão de que a minha vida encontrou a área da saúde naquele momento, né, Sim. eu vi um outro mundo e de repente, como mãe, eu fui ali para dentro de um ambiente de cuidados, um ambiente da oncologia, um ambiente de conviver com profissionais, conviver com dúvida, com dor, com tudo isso. Assim, quais foram, assim, as tuas maiores dores e os teus maiores aprendizados nesses 2 anos, assim? Se você puder trazer esse lado da experiência do paciente e da família, assim, o que você traz pra gente? Foi muito difícil, porque era um lugar que a gente não queria estar, né? Sim. Nem ela, nem eu. Então, e assim, é meio solitário também. Mais para ela e menos para mim, mas para mim também é muito solitário. E a gente entrou nesse ambiente da saúde e é um jeito de entrar dolorido, porque a sua ignorância de como funciona é que nem um reclamante e um advogado. Eu tô lá todo dia. Eu, como advogado, tô lá todo dia. Eu sei como funciona.
Eu sei como tirar o melhor proveito daquilo que está acontecendo. É que nem um enfermeiro, um técnico, até um recepcionista, um manobrista, e eu e a Lelê, a gente pousou ali reclamante. A gente é paciente, a gente não sabe nada, né? A gente entra num bolo ali, Um e desconhecido, isso, né? e aí, não, mas eu não quero, mas não, vai, porque é bom. Então, assim, e como o tratamento tem 2 anos, e aquilo se repete, meio que eu e a Lelê, a gente foi aprendendo, não, isso eu não quero, isso não dá, para mim é ruim. Só que conforme a gente foi se posicionando e falando, assim eu não quero, assim eu não, esse tratamento eu não gostei, eu não quero, né? Isso cria um incômodo. Por quê? Não é comum as pessoas falarem isso. E eu lembro de ter essas conversas com a Lelê. Então, por exemplo, a gente entrou no ambiente da saúde, então até estadiar a doença a gente fez muito exame. Em todos os 2 anos, a gente deve ter tido de 10 a 12 internações, sendo que 5 ou 6 longas. A gente teve quimioterapia, radioterapia. Então, assim, se eu não estava internada, estava lá fazendo uma quimio, estava lá fazendo uma rádio, estava lá fazendo um PET, a gente estava lá fazendo alguma coisa. Então, é muita convivência. É assim, você vai aprender como isso funciona. E no final, a gente ficou muito boa nisso. A gente sabia muitas coisas de como funciona. Então, se eu pegava ali uma funcionária nova que eu nunca tinha visto, mas já na foto na hora é nova, não sabe? Então, assim, a gente vai aprendendo. E outra coisa também que a gente aprende é a ser respeitosa, porque a gente está vivendo dor, a gente está vivendo uma luta implacável, ela não tem dó de você. Porque no caso da Lelê, né, as melhoras eram muito poucas, as piores eram mais intensas e em maior quantidade. Então, assim, a gente viver sempre nessa situação de perda trazia assim uma resiliência, uma vontade de ser generosa, de ser entendida, de ser ouvida. A gente estava sempre querendo isso. Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada que não está funcionando? Explica de novo, né? Então a nossa postura era essa o tempo inteiro. E a gente encontrou muitas portas fechadas. Isso é importante falar também. A gente teve contato com quem não queria ouvir, quem não escutava, de a gente ter que se impor de um outro jeito ou de ter que recuar também. Não está dando certo, filha, vamos tentar de outro jeito, né? E teve épocas que era eu sozinha, porque ela estava em tanto sofrimento que ela estava largada, assim, mãe, faz o que você pode, que para mim não está dando, só puxa uma cadeira e deixa eu sentar, porque nem em pé eu não consigo ficar. Então, assim, quando ela me dava essa missão, aí, nossa, sai de baixo, que daí, ó, ela tá lá, tá cansada, não consegue nem, tipo, entrar numa fila no Sírio-Libanês para fazer uma ressonância com quem tá vindo da rua e ela tá internada. Como assim? Ela vai entrar numa fila de não consegue ficar em pé, né? Ela não consegue ficar nessa fila. Ela tem que vir da internação, ela desce já para entrar na máquina e não para entrar na fila. Então, para que desceu antes? É que não foi direito. Eu falei, não é que não foi direito, é que toda vez é assim. Então, se essa vez não fosse direito... Então, são lutas diárias, né? E você vai enxergando, né, assim, a estrutura, o funcionamento Sim, daquela instituição, né, de saúde, e você vai vendo coisas que, assim, que você tá ali todo dia, né, sim, vivendo. E é incrível quando você fala, assim, que quando você mostra isso para as pessoas, você dá o espelho para elas, aquilo incomoda, né? incomoda. Claro que todo mundo gostaria que tudo funcionasse muito bem, fosse perfeito. Então, quer dizer, então muda, né? Faz a virada, melhora. Sim, Mas o ponto é que aquilo vai se repetindo e aquilo vai desgastando, né, é, Alberto? Vai desgastando relações, vai desgastando vocês. Então, acho que é isso, né? Assim, acho é. que você teve, assim, das conversas diversas que a gente já teve e a Uhum, convivência que a gente tem muito aprendizado nesse sentido, né? sim, De coisas que você enxergava e tentava colocar e que não tinha abertura, outras tinham, né? E coisas também das relações, né? sim. Como eram as relações humanas, assim? Como era o acolhimento? Como era essa relação com a equipe, assim? O que foi bom? O que foi difícil? Conta, É. se você puder também contar um pouquinho para as Então, pessoas. assim, o que é tipo um milagre, assim, porque você encontra 10 pessoas, vai, em um dia você tem contato com 10 pessoas. Eu diria que você encontra
todo tipo de pessoas, né? Pessoas que não estão abertas a ouvir, que estão a fim de executar aquele trabalho técnico e nada mais, né? Embora você, como paciente, precise sempre do a mais. A sua necessidade é do técnico e do a mais, porque dor é uma coisa muito única. E às vezes a parte técnica não resolve aquilo, né? Você tomar morfina não vai te tirar a dor, você continua com dor e você precisa ser ouvida. Eu continuo com dor. Então, habilidades emocionais, né? Tipo, ser ouvida, acolhimento genuíno, né? Pegar na tua mão, te ajudar a levantar da cadeira, porque eu tô vendo que você não tá conseguindo levantar para entrar na máquina sozinha. E são coisas assim que a gente encontra, sabe? Uhum. A gente encontrou, inclusive eu aprendi isso. Porque como eu era aguerrida, né? Vamos para a luta, vamos lá, vamos brigar que a gente consegue. O cara até que tá certo em alguma coisa na reclamação trabalhista dele, mas vamos lutar pelo que ele não tá. Então, a gente encontra pessoas que têm essa parte muito generosa e que é genuíno, que eu acho que deve ser a tal da vocação, né? Aquela pessoa que é enfermeira porque sempre foi enfermeira, né? Então, é essa pessoa que você encontra isso. E eu encontrei muitas dessas pessoas, eu posso enumerá-las, que nunca elas vão sair da minha mente, porque elas foram aprendizado, elas me ensinaram sobre isso que eu estou falando aqui, que eu não conhecia. Inclusive, depois que a minha filha morreu, eu voltei no Sírio e eu comprei um monte de chocolate e procurei essas pessoas uma por uma para informar que a Lelê tinha morrido, porque é um hospital gigantesco e nem todo mundo sabe o que está acontecendo. E eu levei o chocolate que eu amarrei o nome da Lelê, né? Em cada chocolate eu entreguei para cada pessoa, porque eu fazia muita questão que essas pessoas soubessem que por tudo que a gente passou e por tudo que elas viram, que não foi fácil, eu ainda assim estava grata, porque essa pessoa contribuiu para a Lelê ficar mais feliz naquele atendimento e para eu também, né? Para eu também estar bem. E a gente também encontrou profissionais que não foram tão legais, e aí eu pude ver a diferença. E eu pude dar importância para aquilo. E isso foi me dando aquele negócio do propósito. Olha a diferença, mulher. Uma pessoa que está trabalhando com propósito e a outra que não está. Não adianta só você estudar. E aquilo tudo ia caindo no meu colo. E eu ia vendo. Eu falei, gente, não é possível, né? Eu tô vendo que essa pessoa é enfermeira desde sempre. Eu encontrei uma médica que ela era nutróloga. Hoje ela é intensivista, porque ela falou que é a raiz dela. E essas pessoas são minhas amigas até hoje. Ela é nutróloga, então ela cuidou da alimentação da Lelê enquanto ela estava no Sírio. Mas depois ela continuou atendendo a Lelê porque ela era uma alma muito especial. E ela conversava com a Lelê sobre alimentação e sobre muitas outras coisas. Então, e ela falava para mim, a nutrologia, né, minha área não é tão valorizada assim. Eu falei, nossa, essa pessoa merecia o céu, porque o trabalho que ela faz com a Lelê, que começa na alimentação e acaba no atender ela, quando a Lelê entrava no consultório dela, ela ligava um mantra, porque ela sabia que era a música que mais trazia um universo bom para a Lelê, porque a Lelê era uma instrutora de yoga. E ligava um incenso. Assim, eu falava, gente, que pessoa é essa? Que médica é essa? Então, eu encontrei essas pessoas. E encontrei gente também que estava bem preocupada com o câncer neuroendócrino da Lelê, que era uma raridade, e estava bem interessada em como ele se desenvolvia e aonde que ia chegar e que remédio eu posso dar. Assim, uma parte bem fria, né? Uma parte bem fria. E eu vendo que tudo aquilo não estava funcionando, aí só aumentava a minha dor. E eu ver que a Lelê estava perdendo tudo, né? A Lelê primeiro começou a perder a vida profissional dela, que ela era psicóloga e atendia alguns pacientes. Ela tinha 13 pacientes no momento do câncer. Aí ela começou a atender 8, 4, 2, mãe, não tô conseguindo atender mais nenhum. E aí eu falei, então não dá, né, filha? Então vamos parar. Aí cai o cabelo, aí cai, perde o peso, aí começa, o peso já é tão insignificante, porque ela tá tão magra, que começa a tirar uma medida aqui no braço, que é o único jeito deles identificarem que tá melhorando, sabe? Então, era tudo assim muito intenso e as notícias ruins. Eu até conversava com ela, eu lembro,
filha, vamos esperar aqui o dia que vai entrar alguém para dar uma boa notícia, tipo, melhorou, o câncer diminuiu, o tumor diminuiu, porque as boas notícias não vinham, né? Era uma batalha bem grave. E essa convivência com as pessoas foram muito, muito boas para mim, assim, no geral. Mesmo quando eram ruins, para mim eram boas. Te ensinavam, né? Ensinavam porque eu via, acho que eu sou assim, acho que eu sou esse perfil dessa pessoa que entra aqui aguerrida. Eu não quero uma pessoa aguerrida. Ô, Roberta, e sabe o que é interessante, assim, né, pra ajudar um pouquinho nesse contexto, assim, da jornada, né? Quando a gente se conheceu, eu te vi, assim, num momento muito de dor, da perda, do sofrimento, do luto. E ao mesmo tempo você tinha, assim, dentro de você tantas coisas, assim, incríveis, assim, que você tinha passado, assim, que tinham te ensinado, né? Enfim, e eu pensava assim, poxa vida, a Roberta, ela tem muito para compartilhar. E eu não sei se você se lembra, assim, a gente se aproximou e eu te fiz alguns convites, assim, Roberta, a gente, assim, não sei se está ainda no seu momento, mas assim, será que a gente pode ter conversas e você trazer a visão da família, do paciente, enfim, para que mais pessoas possam te escutar e olhar esse lado? E você foi se permitindo, né? Aí você falou assim, Uhum. não, eu tô pronta, eu quero, vamos nessa, né? Então a gente se conectou, né, em ações voltadas lá à Fundação para a Segurança do Paciente. A gente participou de alguns eventos juntos, Sim. eventos dentro do Círio, fora do Círio, em vários Uhum. lugares, né? E um dia a gente teve uma conversa que você falou para mim assim, dessa questão profissional, e eu te convidei, eu falei assim, por que você não faz a pós de experiência do É. paciente e cuidar centrado na pessoa? Hum. Você lembra o que você me perguntou naquele dia? Não. A Ah, gente falou várias coisas, é, né? com certeza Mas você em vai contar uma. especial, você falou assim pra mim, você falou assim, mas Marcelo, você, eu não sei, é pra mim isso, assim, eu não sei se essa pós, eu não sou da saúde. Aí eu falei pra você assim, mas Roberta, essa é a riqueza. Você vem de um lugar e a saúde você encontrou e você olha ela de uma forma que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão estar ali não vai ter esse olhar. Sem dúvida. E ali você vai ter ferramentas e elementos que vão te ajudar a dar o próximo passo, né? Então a gente falou de várias coisas, assim, e eu acho que foi uma convivência muito boa que eu, você, o William, Carlinha, os outros colegas a gente teve também, assim, olhando para esse assunto, como é dentro de uma instituição de saúde trabalhar essa parceria Uhum. entre família, paciente, profissional, instituição, né? Uhum. Então eu queria também te lembrar disso, assim, que naquele momento de dor, de sofrimento, de busca, você me fez essa pergunta, assim, Uhum. e pra mim, no meu coração, tocou muito essa coisa de que, peraí, assim, acho que ali você vai conhecer pessoas e você vai tocar em assuntos que vão te ajudar a pensar na próxima etapa, Uhum. né? Na conexão com o seu propósito, na conexão com o que você vai fazer adiante, enfim. Então, eu queria É. também fazer essa junção É. dessas É etapas, né? verdade. Quando eu já tinha procurado uma pós em bioética, Eu lembro do que você e falou. eu estava procurando muito uma pós de bioética por um papo que eu tive com a Celina, né? E aí eu estava procurando uma pós de bioética, e aí bem na época você me ofereceu a sua pós experiência do paciente. Aí eu falei, nossa, será, né? Mas que animada, porque você estava lá. Eu falei, bom, se ele está lá, se ele está me chamando, deve ser bom para mim. E aí, então, eu fiz, e sim, foi a melhor época da minha formação profissional, eu diria, porque eu tive contato que, como eu entrei para a área da saúde como paciente familiar, a minha experiência, o meu foco, o meu olhar é esse, é de baixo para cima, né? E eu ter contato com pessoas que têm esse olhar, que chega sem estar doente, que chega salvo, ileso, e que vai tratar essas pessoas que eram eu, né? Que eu era essa pessoa. Então, eu e a minha filha, então foi uma experiência única, e eu tinha tanto prazer de daquele final de semana naquela pós, porque aquilo me curava. Eu inclusive cheguei a falar isso durante a pós. E aquilo me curava cada vez mais, porque quanto mais você verbaliza o seu sofrimento e a sua dor, quanto
menos você deixa ele paradinho, mofando lá dentro do seu coração, mais ele embolora, mais é difícil de você tratar ele, porque daí, depois que ele está doente, você tem que tratar a doença e depois você tem que botar ele para fora, quer dizer, o trabalho é dobrado. Então, eu não fiquei doente dele, eu não deixei ele embolorar, ele ficou vivo, tipo, sangrando, e aí eu podia tratar sempre aquilo. Então, essa pós para mim foi excepcional, tanto pelo conteúdo que ela me trouxe, né? A novidade de todos os itens que a gente trabalhou, que eram itens técnicos que todo o pessoal que está no ambiente profissional, hospitalar, já conhece. Para mim era tudo novidade e me trouxe para outro patamar na minha vida de convivência com o ambiente hospitalar, da saúde mesmo. E aí fiquei mais pensativa de como eu vou fazer para trabalhar nessa área, mas eu nunca quero perder meu foco, que o meu foco são os pacientes. O que eu quero é transformar a vida dos pacientes. É essa a minha pegada, porque as pessoas que trabalham com os médicos, com os enfermeiros, com os profissionais, são muitas. É uma coisa que o mercado já está preparado para isso. Tem um monte de gente trabalhando que também precisam de trabalho, tá? Sim. Porque essa humanização, porque é isso que a gente está falando agora de letramento, de empoderamento, de tudo isso é novidade para os médicos. Então, eles também, e os profissionais de saúde, eles também precisam trabalhar essa questão. Mas os pacientes nunca ouviram falar disso em nenhum momento da vida, em nenhuma escola. Ninguém ensina isso. Só na hora que precisa. Só na hora que precisa. E assim, se for rapidinho, um pé engessado, se for lá uma coisinha rápida que você vai tratar um parto, você sofre, porque tem aqueles maus tratos aí, você não sabe se você pode, se você não pode. Você quer reclamar, ninguém te ouve, também tudo bem, não ouviu, continua assim mesmo. Então, esse empoderamento do paciente é essencial, mas junto com o empoderamento, eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, porque traz uma certa arrogância misturada. É isso. E não é sobre isso, é sobre um paciente que faz a gestão da sua doença, do seu corpo, do seu tempo e do seu desejo. O que importa para você? Essa pergunta precisa ser importante. Eu preciso me perguntar isso. Sim. E eu preciso entender isso quando eu entro num ambiente hospitalar, principalmente para esses pacientes com uma doença crônica, que foi o caso da minha filha, que é uma coisa dolorida, intensa e que muda a tua vida. E se é seguida do evento morte, que aí complica mais ainda, te dá um upgrade assim que você nunca está preparado para isso. Ô, Roberta, eu vou te falar que eu admiro tanto a sua força, a tua jornada, e quero te dizer que quando você falou assim, foi um processo de cura para você, foi também para nós. Então, quando a gente conviveu esse tempo junto e a gente foi te ouvindo e aprendendo com você, então você aprendeu e ensinou. Você foi curado e você ajudou a curar, tá? Então, queria te dizer isso. E eu me orgulho tanto, assim, de ver a tua força, enfim, toda a tua trajetória, e ver, por exemplo, você lá no congresso da Sobrex, palestrando, trazendo a sua experiência, a sua jornada, e hoje também ajudando as pessoas a entenderem esse papel que você trouxe aqui, né? Como é que o paciente, de fato, pode se posicionar, pode aprender, pode, não deve, né, estar naquele lugar. Como é que a gente pode construir essa relação de parceria entre família, paciente, profissional? Então, é lindo. Quero te dizer que eu sou teu fã, tá? Obrigada. E eu vou passar a bola pro William, porque agora a gente vai querer mudar um pouquinho o foco e daqui a pouco a gente volta na saúde. Tá. Né, Will? E só falar, por exemplo, só complementando o que o Marcelo trouxe, né? O seu projeto de conclusão do curso da pós foi incrível, né? Que projeto maravilhoso, né? Eu lembro dele assim como... Assim, parece que você tá me apresentando de novo ele, assim, muito lindo. Então conta agora, senão as pessoas vão ficar curiosas, né? Antes da gente falar da parte pessoal. Aí depois eu puxo. Tá. Então, eu fiz o projeto do Testamento Vital, né? Porque eu quis linkar a minha carreira profissional com essa nova experiência que eu estava tendo. O propósito. Exato. E que no final, assim, não vou jogar fora tudo que eu estudei, todo o meu trabalho de 30 anos. Qual é a hora que eu posso casar as duas coisas? E o Testamento Vital foi importantíssimo,
porque que são as diretivas antecipadas, né? Que você coloca no papel o que você vai querer no momento em que você está assim conversando com a morte, o que eu quero sobre isso. E aí o que eu fiz? Eu fiz o meu próprio testamento vital, que assim, aí eu fui fazer um curso no meio da pós, né? Eu fui fazer um curso para eu entender o que é preciso para fazer isso. Então, me preparei, fiz o meu próprio testamento vital e, ao mesmo tempo, me preparei para fazer de outras pessoas. Tive lá 5, 6 candidatos, que nenhum levou até o final, só assim ficava claro que eu estou fazendo para te ajudar, do tamanho medo das pessoas de tratar essa questão, né? Então, testamento vital é uma questão muito difícil de você colocar. Eu tive dificuldade. E na hora que eu fiz meu testamento vital e que eu elegi 2 pessoas que seriam as minhas vozes, se por acaso eu não tivesse voz nessa hora, o que eu quero, o que eu não quero, então tive que chamar essas 2 pessoas para conversar, que é o meu filho e meu marido. E, assim, há uma resistência. Ninguém quer falar disso, né? E ninguém quer ser essa pessoa. É. Ninguém quer ser essa pessoa. Todo mundo sabe que exagero, vai viver muito ainda, mas não Vira essa boca pra lá, fala isso agora. Fala isso agora. Aí eu peguei, tirei meu filho e botei a minha irmã, porque eu também achei que era muita responsabilidade para um filho, né? E é judiairo. O bichinho já vai estar sofrendo com tudo e ainda vai ter que ser a voz. Deixa pra lá, né? Aí eu chamei minha irmã, falei pra minha irmã, e aí a minha irmã ouviu bem atenta. E aí eu tenho essas 2 pessoas com tudo que eu quero e o que eu não quero. Gente, e eu fiz assim a coisa mais sensacional, que eu trabalhei muito com item morte. A minha morte é como eu vou encarar isso, que eu não consegui fazer com a Lelê. Então, mais um trauma que eu resolvo. Quando eu fiz esse projeto de testamento e tal, eu resolvi mais um problema interno meu, porque a Lelê, quando ela achou que a morte estava se aproximando, ela falou para mim: mãe, vamos conversar sobre morte? Que isso, menina? Sai para lá, não vai conversar sobre morte, não. Eu falei para ela, quando a gente estiver perto disso, a gente conversa. E ela falou, acho que já estamos perto. Eu falei para ela, que isso? Você é louca, nós vamos lutar até o fim. É aquela história de vamos lutar até o fim, né? E tô fugindo desse assunto. Isso, né? não. E nem era sobre isso, se estava perto ou se não estava. O que tem que conversar sobre isso com a pessoa? Né? Conversa. Ela falou, então não sei o que fazer. Porque meu marido não quer conversar, você não quer conversar, eu vou conversar com quem? Aí, menino, me deu uma ideia na hora. Eu falei assim, vamos chamar uma psicóloga do hospital para você conversar. E aí foi assim, toda terça-feira ela tinha a sessão dela, que ela ia conversar. Eu me lembro que a primeira sessão que ela teve com a psicóloga, eu perguntei para ela, e aí, como é que foi? A Lelê virou para mim e falou assim, quer saber? Você não queria conversar sobre morte, agora tá querendo? Tá curiosa por quê? Então, assim, você fugiu da raia, agora me deixa conversar, né? Eu falei, tá bom, beleza. Então, assim, tudo isso foram curas. É como se eu precisasse disso. E aí eu fiquei limpa, sem nada, nenhum sentimento emboloradinho, guardadinho, tudo tratado. Tá certo. Tu não sente nada, não tem mais nada? Não, tenho. Tenho meus dias muito tristes, meus dias de revolta, meus dias de raiva, que eu falo, mas por quê? Por que tinha sido eu? Eu fico olhando a filha de todo mundo andando na rua e a minha não. Aí por quê? E tem dia também que eu penso assim, nossa, mas será que não briguei demais com ela? Podia ter brigado menos. Por que eu briguei tanto se no final a vida ia ser tão curta? Não precisava ter brigado tanto. Então, assim, mas você não sabe, né? Então você tem que lutar pelos seus valores sempre, você fazer o melhor seu. Então, assim, eu tenho que ir vencendo todas as minhas conversas internas. E aí eu tenho que ir tratando também. Eu fiz muita terapia também. Ô, Roberta, e uma coisa que a gente conversou, assim, nos bastidores, né? Que você compartilhou, que assim, que as pessoas, depois da perda da Lelê, as pessoas também, de alguma forma, se afastaram, Sim. né? Porque elas têm até medo de falar disso com você, né? Todas. Eu diria, assim, pouquíssimas exceções, até surpreendentes, que é pessoas que você não espera, que não tem problema com isso, se aproximam e conversam com a sua dor, né? Que quando a pessoa se aproxima, você acabou de perder sua filha, a pessoa está conversando com a sua dor, porque é isso que você tem para oferecer naquela hora. É isso. E é exatamente isso que as pessoas não querem receber. Então, elas se afastam. Então, eu ouvi.
Ai, Rô, eu não consigo conversar com você, porque se isso que você tá vivendo, eu não consigo nem imaginar na minha vida. Então eu te elimino, sabe? Resumindo, então eu te elimino. Aí é o dia que eu conseguir, a gente volta nessa conversa. Então você tem essa perda também, essa perda de pessoas, é solitário. Uhum. Então, é por isso que eu tenho certeza que é solitário. Eu imagino que para a Lelê é mais solitário ainda. Foi muito solitário, porque ela perdeu isso também. Ela perdeu muitas outras coisas, mas ela perdeu essas pessoas também. As amigas dela, tudo. Quem que sobreviveu a tudo isso que aconteceu com ela? Poucas pessoas. É muito difícil. As pessoas não... Não Primeiro querem tem problema lidar, com né? câncer, depois tem É. problema com a morte. Então, a gente não é preparado para A gente nada tende disso. a evitar essas coisas, né, Rô? Sim. Ah, putz, é Não, e isso. você A gente nem não fala. quer, assim. Culturalmente, né? Uma pessoa tá no dia do enterro da sua filha, você vai falar o quê? Meus pêsames? Será que é o suficiente? Só um abraço, né? É, Às vezes, sim. então, como fazer isso, É né? isso. Eu tive Muito uma legal. pessoa que foi no enterro da Lelê, e aí alguém falou assim, fulana tá lá fora pedindo pra você ir, né? Eu falei, eu saí do velório, fui lá fora, aí ela falou pra mim assim, que eu não consigo ver defunto. Não é um defunto. É minha filha, eu vou dar na sua cara, meu. Não é um defunto, não tem nada, eu só vim aqui para dar um abraço, mas é que eu não posso ver defunto, que eu passo mal. Defunto? Quem pensa em defunto? Não é. Assim, então, assim, são certas abordagens complexas, né? Eu entendo a pessoa, a gente não está preparada. E era bem isso para ela. Era um defunto que estava ali, né? E ao mesmo tempo ela quis ir lá te dar um abraço, né? Então, não é? Então, assim, né? É estranho. E ela pediu para eu sair da É, sala. entendi. Então, assim, é muito complexo. E tudo é aprendizado, né? Porque se você for levar o pé da letra, você fica bravo. Sim. Mas você não pode levar o pé da letra. Porque ela podia não ter ido. Simples assim, eu só ia sentir a ausência dela. Oh, e às vezes a pessoa fala, ela nem percebe o que ela tá Não, falando, né? não percebe. Ela não entende, assim, ela fala, sai, né? Tem muitas questões, assim. É. Eu lembro que na UTI, o dia que tiraram a nutrição parenteral da Lelê, eles já me avisaram que eles iam tirar alguns recursos que só estavam prejudicando ela. E eu estava sempre consciente o tempo inteiro do que estava acontecendo. Só da morte que eu tinha muita dificuldade. E aí eu lembro que o pai da Lelê chegou na UTI aquela hora, e aí o saquinho não estava mais lá da nutrição parenteral. Aí ele falou, ué, cadê a comida da Lelê? Aí eu falei, eles tiraram, porque ela tá com uma falência renal, o organismo dela não consegue digerir aquele alimento, e tá prejudicando a performance dela, que já é quase zero, né? Aí ele falou, então vou matar minha filha de fome? Ele falou isso. Eu falei, nossa, chama um cuidados paliativos aí para explicar para o homem o que está acontecendo. Então, assim, como as pessoas enxergam? Ele enxerga que estão matando a filha dele de fome. Sim. Entendeu? Então, é bem difícil. Mas você vê, olha só, olhando um pouquinho também, assim, ele não foi também preparado para lidar com aquilo, né? Era a primeira vez, e assim, então, para uma pessoa que não entende e tá olhando aquilo, é um choque, né? choque. Assim, E a alimentação é básico, né? não faz Não sentido, vai né? tirar Assim, alimento, ela vai morrer. nem comida vocês estão dando para minha filha, é mais ou menos isso, né? Então, é o que você falou, assim, a pessoa, ela lida com aquilo a primeira vez. Né? Então você nunca precisou passar por aquilo, você nunca foi letrado, Sim. você nunca foi ativado para Não. aquilo. Aí você cai naquela realidade, tem que ter alguém que, vamos começar, vamos envolver, vamos ensinar, vamos, né? Então é isso. E o profissional tem que estar o tempo inteiro rebobinando aquilo. Porque ele tem que estar ligado no seu comportamento, quem é você, o que você sabe, onde você não vai poder. É muito difícil também, né? É muito complexo, difícil. né? Porque Pra também todos... o cara às vezes chegou e tá chateado hoje, né? Tô a fim de trabalhar todos esses itens, né? Pode acontecer várias coisas, né? Muitas coisas. É bem difícil mesmo, mas pra mim foi bem legal. Vou puxar um outro tema aqui, depois a gente volta. Uhum. Conta um pouquinho pra gente, assim, que a gente sempre tem um bloco aqui no podcast, que a gente explora um pouquinho o que as pessoas gostam de fazer para se reorganizarem, se reenergizarem. O que elas gostam de fazer esporte, se gostam de só ficar em silêncio. Conta um pouquinho pra gente, o que você gosta de fazer, assim, fora de profissão, fora de Sobresp, assim, o que você gosta de fazer para você? Como pessoa.
eu amo muito estudar. Mas, assim, o meu estudo é, porque minha alma precisa. É sobre isso o estudo. Então, não adianta eu fazer um curso de direito civil. Porque não é isso que eu gosto de estudar. Uhum. Eu gosto de estudar o que minha alma precisa. Às vezes ela precisa de uma coisa técnica e às vezes ela precisa de uma coisa emocional. E eu gosto de estudar. E aí eu vou atrás de uma literatura que possa satisfazer aquela minha necessidade pontual. E eu tô o tempo inteiro estudando. Assim, é uma busca incessante e eu já descobri que eu gosto disso. Então, quando eu tenho essa necessidade, eu vou atrás e converso com as pessoas, ou você já leu sobre isso, você já sabe sobre isso, não sabe onde é que eu busco, né? Sempre tem Uhum. aquela pessoa que vai me ajudar. Eu sempre encontro perguntas, é muito bom, né? As perguntas resolvem tudo. Então, assim, acessar livros, biblioteca virtual, isso eu estou sempre fazendo, o tempo inteiro. Se eu estou sossegada em algum lugar, alguém me dá um livro que eu li, é ótimo, eu amo, porque às vezes eu compro livro e é péssimo. E aí eu perdi meu tempo e errei. Mas aí se alguém me indica, para mim é muito melhor, porque eu tenho certeza que alguém me indicou um livro e eu achei ruim. Nunca. Não faz meu estilo, não concordo com isso. Beleza. Mas não gostar de um livro, aí é grave, muito grave. Então, amo estudar. Então, eu sempre estou estudando. Eu amo esportes. Eu gosto muito de praticar esporte. Me leva para um lugar muito bom. Embora na atual idade que eu estou, a preguiça é mais alta, mas eu sempre venço minhas lutas internas e consigo praticar os meus esportes porque me faz muito bem. Me faz bem me sentir saudável, me faz bem atingir minhas metas físicas. Eu tô correndo 5 quilômetros em 40 minutos. Puxa, hoje eu fiz em 39. Isso me traz felicidade, me deixa bem. Me exercitar me faz bem, então faço isso sempre que eu posso. Estudar e fazer esporte são duas coisas importantes. Eu amo conversar com pessoas, mas não é qualquer conversa. Esse que é o problema, não tem a ver com o meu estudo, com a minha necessidade de estudo, de conhecimento. Então, eu gosto de conversar com uma pessoa aquilo que satisfaz minha alma naquela hora. Então, a tua experiência me interessa, a tua verdade me interessa, onde mora o teu espírito me interessa, e me interessa muito. Não importa onde que você está. Então, a pessoa fala uma coisa que que coisa diferente. Aí eu começo a fazer perguntas. Aí tem uma hora até que meu marido cutuca: tu nem conhece, tá fazendo cada pergunta. Eu falei: que ela falou uma coisa que eu nunca vi, que eu quero saber como a pessoa chegou nesse lugar, né? E você sabe que isso conecta a pessoa, porque é uma escuta, né? Eu te ouvi. Claro. Eu te ouvi e peraí, eu quero saber mais. E aí isso acaba levando as pessoas para o universo. Mas também tem gente que não gosta de conversa nenhuma. E aí eu levo umas patadas às vezes, porque tem gente que não quer verdade nenhuma. E não quer que você saiba também. E às vezes não quer profundidade, Sim. né? Porque você tá indo para um caminho que ela não quer. te dá abertura, né? Então aí eu preciso tirar essa foto também, recolher minhas curiosidades e o meu interesse na alma, naquilo, o que fez a pessoa chegar lá. Então me interessa muito esse universo. Tanto que agora eu resolvi voltar para a faculdade e fazer psicologia. Olha. Que eu pensei em fazer medicina, mas aí eu falei que era demais, porque tem algumas coisas na medicina que eu não tolero, que é o sangramento físico, aquele sangramento físico. Me dá uma tristeza colossal. Eu preciso até entender isso. Ver uma pessoa sangrando me dá uma tristeza colossal. É como que é uma demonstração. Você tá falando sangrando literalmente? Sangrando? Isso, sangrando. Tá. Me dá um sofrimento colossal. Eu choro. Eu começo a chorar, eu até ajudo. Eu faço a ajuda a curar o ferimento, não tenho problema de mexer, mas aquele sofrimento colossal que me dá, eu demoro muitos dias para sarar. E aí isso, eu acho que na medicina me atrapalharia bastante. E eu já socorri muitas pessoas sangrando mesmo, e aquilo não sai da minha cabeça, não sai da minha cabeça. O olho, a expressão, aquele sangramento. Então, A dor física dele. isso
para mim é complexo. Então, eu não fiz medicina, por isso escolhi fazer psicologia, porque talvez a dor da alma eu consiga tratar melhor. E para mim tem que ser hospitalar, porque eu ter essa convivência com os pacientes e poder estar empoderando, para mim é essencial. Então, meio que o meu propósito tá nascendo. Rô, Aos 60 anos, mas e tá. deixa eu te fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Tem alguma coisa que você gostava de fazer na infância? Você fala, nossa, eu adorava fazer isso que hoje você não faz mais. O que você acha que seria legal você... Eu era extremamente introspectiva na Na minha infância? infância. Muito introspectiva. Você sabe, eu sou introspectiva, nem parece. É Não. até difícil. É. Eu sou muito para dentro, assim. Eu adoro sentir, estudar o que eu estou sentindo. E adoro essa introspecção, eu com o meu pensamento, eu com o meu autocuidado, eu com eu. Adoro fazer isso, eu faço isso o tempo inteiro. E só sai para fora e eu verbalizo quando eu já tenho muita certeza. E como eu faço isso o tempo inteiro... Você sempre foi assim, então. Sempre foi assim. E aí, quando eu era pequena, eu era introspectiva. Eu tinha pouca troca com o universo externo. E eu tinha 3 irmãs. A gente ficava junto o tempo inteiro. E eu lembro que eu tinha muita vontade de voar. Eu lembro que eu usava muita capa, bata, porque eu sempre estava preparada para voar, porque eu sempre tinha certeza que eu ia voar, ia subir em árvore. Eu acho que a minha mãe era desconfiada também, que essa menina vai pular. E eu sempre sonhei que eu voei. Até hoje eu sonho que eu voo. Então, assim, eu acho que... Então, a minha infância é uma infância interna. É eu comigo. Eu não tive assim, ganhar boneca, fazer isso, fazer... Não tinha, ir no parque de diversão, não. Eu lembro que meu pai falava assim, eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade, então poucas memórias dele. Mas eu lembro do meu pai falar assim, Luísa, minha mãe, né? Luísa, você fica com a Roberta e eu levo as outras 3? Porque o nível de dificuldade comigo era tão alto, porque eu não queria brincar no parque, eu não queria comer nada, eu só quero ficar aqui sentada. Só. E eu lembro muito disso. De eu só querer ficar sentada, Quietinho. olhando, sem fazer nada. E aí eu ficava com a minha mãe falava, tá bom, fica aí comigo. E eu ficava com ela, porque meu pai também era engraçado, divertido, muito efusivo, assim, e aquilo, para mim, é muito barulho, muita confusão. Era demais. Muita confusão, eu quero menos. Então, assim, eu não tenho uma lembrança da infância de eu fazer alguma coisa. Eu tenho essa lembrança, eu era bem E ETzona. hoje você não é nada introspectiva, né? Então, Assim, eu acho que eu porque sou... você, assim, não sei, te olhando externamente, né? Você se relaciona, você é comunicativa, você influencia, então tem uma coisa toda, não sei, no seu dia a dia, né? Então, eu sou bem interessante, porque eu penso sobre eu mesmo o tempo inteiro. E aí eu tô sempre pensando que eu tenho a minha ideia de eu mesma bem amadurecida, assim, eu sei exatamente quem eu sou, aonde que eu vou, do que eu sou capaz, do que eu quero, mas eu não tenho essa necessidade de aceitação, de que a pessoa me aceite, de que eu preciso conversar com ela e de que ela vá comigo. Eu sou sempre solitária. Eu não tenho problema, por exemplo, de ficar 1 ano almoçando sozinha no meu trabalho. Não tenho problema. E eu lembro, assim, das pessoas falando, mas você não liga? Eu tô até feliz. Eu fico feliz. Prefiro. Eu fico, porque a hora do almoço é a única hora que eu não preciso pensar em nada sobre trabalho. Pensar a meta, não sei o que. Não. Então, assim, para mim isso é introspecção. De eu usar o tempo que eu estou para mim mesma. Eu não tenho essa necessidade e eu vejo as pessoas ao meu redor todas muito preocupadas em agradar, todas muito preocupadas em fazer coisas que não são importantes para ela mesma, mas são para os outros. E eu não tenho essa pegada. O tempo inteiro eu não tenho essa pegada. Mas eu gosto muito de conhecer o teu universo. Porque isso me acrescenta. Interessantíssimo. Rô, você já voou de asa delta? Né? Você sempre que voa. Adora voar, né? Eu já Você já voou de asa delta? Sim. Eu já voei de asa delta uma vez. E eu já voei de balão.
De balão, que de legal. balão. Mas aí o que aconteceu? E ia pular de paraquedas. Mas aí o que aconteceu? E eu sou mó corajosa, com tudo que você pensar de esporte radical, eu vou, faço, pula daqui, vai daqui, pula, faz, desce não sei o que, vai, eu faço tudo. Aí depois que a Lelê morreu, me deu um negócio de medo, um medo. Eu lembro que eu fiz uma viagem para a África do Sul e a gente tinha que subir uma tal de uma montanha que chamava Table Mountain. E a gente vai num bondinho, fantástico. Gente, não, eu tô naquele bondinho. Mas me deu um medo de altura que eu nunca senti na vida. Que Olha. covardia. Que é isso? Me estranhei naquele bondinho, segurando nas bordas. Não conseguia olhar, se mexer. Tira foto. Não, tira foto nenhuma. Cheguei lá em cima, não conseguia ficar na beira da montanha. E essa foi o primeiro medo. E aí eu comecei a ter outros medos. Ter medo de atravessar viaduto. Então, assim, é uma ferida que não está curada. Uhum. Porque o dia que a médica falou para mim, a Lelê vai morrer, eu falei, tudo bem, eu sei disso. Ela falou, não, vai morrer nos próximos dias. Aquilo me doeu tanto, aquilo foi um medo, a coisa que eu mais queria que não acontecesse, ia acontecer. Ela estava me falando aquilo, o medo que eu senti aquilo, e aí eu traduzo esse medo em outras coisas agora. E aí eu quero contar isso, ainda não consegui. Então eu tenho algumas experiências com altura, principalmente, que, nossa, fico embrulhada, enjoada, não consigo conter ainda esse medo. E a única coisa que contém o medo é a coragem, né? Então, tu tem que fazer, porque o que contém o medo é a coragem. E olha que interessante, passar por toda essa jornada, né, que você passou e vem passando, também te ensina a ter menos coragem e lidar com medo, né? Porque o medo, todo mundo fala do medo assim também como se fosse uma coisa ruim, né? Uhum. Ruim, sei lá, talvez é aquilo que paralisa, é o pânico, é a ansiedade que gera. Mas ter medo é bom também, né? É. Ter medo é bom, porque assim, se a gente só é corajoso, né, Roberta? É louco, né? A gente pode ir pra loucura. Então, qual que é o limite entre ser o maluco, É. né? Faço tudo, corajoso, ou não faço nada? Então, como é que é esse equilíbrio? É. Talvez também é um pouquinho disso, né? Tem que ter, né? Ô, Roberta, e deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, olhando essa jornada toda que você percorreu e vem percorrendo, olhando a sua trajetória, olhando para onde você está indo, né? Como que é a tua perspectiva sobre o futuro da saúde no Brasil? Como é que você vê esse assunto cuidado centrado nas pessoas, né? Sendo trabalhado assim daqui para frente nas relações, nas instituições, na saúde como um todo. Como é que você enxerga isso? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que esse aspecto foi uma grande sacada. Eu acho que foi algum paciente que teve essa ideia teve essa ideia genial, assim, da experiência, de melhorar essa jornada, de fazer a experiência do paciente, porque realmente o que importa é o paciente, né? Então, eu acho que é a grande sacada e que se essa proposta for comprada pelo universo, porque eu não tenho bem certeza, as políticas do universo, as necessidades financeiras do universo, qual é o tanto que empata o crescimento dessa ideia, dessa proposta da experiência do paciente. Porque para mim é a coisa mais genial que eu já ouvi falar. E não só com o paciente, mas no geral com todo mundo, com o reclamante, com o cliente, todo ente, o paciente, todo mundo precisa desse foco. Só que o paciente ele está muito vulnerável, porque ele chega nu, né? Ele chega com dor, ele chega com a coisa mais importante que ele tem para oferecer e para ser cuidada, que é a vida dele, né? Então, eu acho que a área da saúde, se seguir nessa pegada, que eu tô vendo que é o que está acontecendo, eu tô vendo esse bolo crescer, porque em 2017, quando a Lelê faleceu, ela era uma faísca, já tinha muita gente trabalhando com esse aspecto, mas de 2017 para 2025, são 8 anos praticamente, gente, é assim, o crescimento é enorme, mas ainda
se você for cobrir a nível de Brasil, assim, quantas pessoas recebem cuidados paliativos? Quantas pessoas entendem sobre a experiência do paciente? Quais são os pacientes empoderados dentro de um hospital? Ainda o número é baixo. Sim. Ainda é pequeno, Uhum. mas eu tô bem otimista, porque você vai conversando aqui, ali, um que já ouviu falar, um que tá... E eu tento, ao máximo, estar dentro desse ambiente da saúde e de estar conversando com pessoas para ver, para ouvir e para entender o tanto que elas estão investidas desse novo propósito, desse novo ideal, que eu estou bem esperançosa. Essa inauguração desse hospital paliativo em Salvador, Maravilhoso, sabe, né? gente, tanta coisa acontecendo boa, não dá para desprezar e falar não está acontecendo nada, tá? Você vê Tá que é uma luta acontecendo. coletiva, né? Que Sim. vem acontecendo há muitos anos, há décadas, e que as coisas vão se Vão concretizando, se né? concretizando. Assim, eu acho que eu estou muito otimista. Que bom. Acho que vai dar certo. Tem um caminho, mas chegaremos. Chegaremos. Estamos nele, né? Estamos nele. Rô, acho que a gente já tá caminhando pro finalzinho. Uhum. Opa. Já tá caminhando pro finalzinho aqui. Mas antes a última, não é nenhuma pergunta, é mais para você deixar uma mensagem, um comentário, né, para as pessoas que assistem esse podcast, Uhum. que são profissionais de saúde, na sua grande maioria. Uhum. Né, mas eu sei que você também é super... Ali tem o Instagram que você compartilha as coisas da Lelê, Uhum. que a Lelê é uma poeta, Sim. né? Então, se você quiser aproveitar aqui agora, deixar o Instagram dela para as pessoas que se Tá. seguirem, pode ficar à vontade, Uhum. tá? E depois deixar um comentário para as pessoas. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta final. Como foi? Foi bom você estar aqui? Foi muito bom, é sempre muito bom. É muito bom me sentir útil, me sentir investida desse meu propósito, porque essa nossa conversa tem a ver com este meu propósito, porque a minha filha partiu, mas alguma coisa ficou. E é por isso que eu tô aqui, porque essa alguma coisa ficou. E assim, eu tá recebendo esse espaço de vocês e poder estar conversando sobre essa minha experiência, nossa, para mim é muito bom, é o céu. Pra gente é também, viu? Lindão, né? Pra gente é super. Desculpa eu Imagina. incomodar um pouquinho. Quando o William te convida a deixar uma mensagem, né? Eu queria te fazer um desafio, se você topar, assim, em tempo real. Uhum. Se você pode... Fala. Quer que ela fale primeiro as redes sociais e depois faz o Isso, então desafio? compartilha aí, Então eu te faço o desafio depois. Conta pra turma aqui, como que eles seguem você, a Lelê? Então, eu tenho o Instagram da Lelê, que é @ale.na.janela. E é lá que eu publico os poemas da Lelê, os textos da Lelê, frases da Lelê, porque a Lelê fazia diário, desde os 7 anos até os 27 anos, ela escreveu poesias, textos, provas e diários mesmo do que eu estou sentindo hoje, não sei o quê. E aí eu fui mexendo nas coisas dela e encontrando esses cadernos e assim, me emociono muito até hoje, toda vez que eu encontro uma escrita, porque às vezes ela descreve uma cena que eu tenho guardado na minha memória, então eu tenho a visão dela e a minha visão, e eu posso melhorar como pessoa, porque ela escreveu o que ela sentiu, e eu sei o que eu senti, eu sei a diferença. E então, assim, esses cadernos, para mim, eu trato eles igual ouro, é meu tesouro, e eu vou publicando nesse Instagram pensamentos dela, eu tento ao máximo ser fiel às coisas que ela deixou escrita. E por que na janela? Então, a Lelê, ela tinha um blog que chama Prosa na Janela. Esse blog tá no link da bio ali do Instagram da Lelê, e ela mesma, ela participava de alguns concursos, ganhou alguns prêmios como poeta e tal. E ela ia publicando nesse blog as poesias dela. E aí eu lembro que eu estava sentada com o Felipe, irmão da Lelê, e aí o Felipe falou, eu tenho uma ideia, ele é publicitário, Felipe. E ele falou, eu tenho uma ideia ele é o cara cheio das ideias, Felipe. Eu tenho uma ideia pro nome do Instagram da Lelê. Eu falei, filho, qual é? Ele falou, Alê na Janela, porque pega lá o gancho da prosa na janela dela e caracteriza, né, Alê. Criativo. Super legal. E aí eu falei, nossa, aceitei na hora. E aí, então, eu tenho isso. E vocês podem só anotar isso, que para mim o mais importante é o Alê
ponto na ponto janela. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio. E aí, segue, porque daí vocês vão me encontrar, porque nós duas estamos sempre juntas lá no Instagram. Achando a Lelê vai me achar rapidinho. E é isso. Muito bem, agora Você topa o desafio, então? Topo. Na linha do que o William falou, se você fosse deixar uma mensagem, eu queria que você deixasse essa mensagem assim. Você pode falar o que você quiser, tá? O espaço é teu. Mas eu te desafio a deixar uma mensagem para pacientes e famílias. Boa. E também deixar uma mensagem para profissionais que trabalham na área da saúde. E aí, você pode falar pra gente ou você pode falar para aquela tua câmera ali, ó. Tá bom. Então, vou falar primeiro para os profissionais da saúde e médicos. Por trás de um prontuário, de uma doença, embora pareça um chavão, não é. Na prática, não é. Existe uma pessoa com seus defeitos e com as suas potências, as suas qualidades. Nada é perfeito. Nem sempre vocês vão conseguir mudar o desfecho, mas vocês vão conseguir mudar uma jornada. E isso muda tudo. Vocês proporcionarem uma experiência única para aquele paciente, com uma escuta ativa e com uma compaixão genuína, isso muda tudo na vida dessa pessoa. Isso é que eu falaria para os profissionais da saúde. O que eu falaria para os pacientes? É muito difícil que um paciente, na hora da dor, na hora da doença, tenha essa consciência de que ele pode tudo. Ele pode mais que qualquer pessoa, porque aquela doença, aquela dor e aquele corpo é dele. E ele tem que passar essa mensagem para os profissionais da saúde de forma clara, transparente, para que ele possa ser ouvido e tratado. Então, se empodere dessa perspectiva. O médico não vai saber fazer o que precisa ser feito se você não se empoderar dessa gestão, a sua gestão do seu corpo, da sua doença e do seu momento e da sua dor. É você que sabe. Então, de um jeito bem bacana, bem gentil, você fale o que você está sentindo. Muito bom, amei. Uau. Obrigado, Roberta. É isso, né? Porque assim, acho que isso só dá certo se tiver, de fato, esse olhar, né? Assim, essa parceria. Os dois lados precisam entender isso, né? Então, amei. Obrigado pela tua mensagem. Obrigada a vocês, estou muito feliz. E eu queria te dar, então, uma lembrança em nome do nosso time, tá? Que você não precisa abrir agora, se você quiser. Você abre depois. Você que Vai sabe. ter um significado para você obrigada. continuar escrevendo essa jornada dentro aí da tua trajetória, da tua vida e da saúde, porque sim, você está fazendo a diferença. Que bom. Então, obrigado por estar aqui com a gente. E eu também vou dar uma coisa para vocês. Tenho para a Vivian, então você entrega para ela. Eu vou entregar. Na verdade, esse aqui é um texto da Lelê. Quando a Lelê foi diagnosticada com um derrame pericárdico, no meio do tratamento, a gente teve muita dificuldade de entender o que estava acontecendo, tanto eu quanto ela. Derrame pericárdico, que complexo. A gente foi estudar para poder entender. Mas a perspectiva da Lelê como paciente, como poeta, ela colocou nesse texto. E ela chama isso aqui de Águas no Coração. Águas no coração. Águas no Coração. E ela participou de um concurso no câncer, assim, no primeiro ano do câncer, ela participou de um concurso caseiro, vai. Eu nem sei te dizer quem era a empresa que estava fazendo o concurso. Até conheço a pessoa, minha amiga até hoje, que promove esses concursos entre alunos do ensino médio, que ela pesquisa e encontra pessoas que têm o dom da palavra, da escrita, e faz esse concurso. Então, esse texto é maravilhoso. Eu nunca publiquei no Instagram, porque ele é muito grande, e os leitores de Instagram não gostam de textos grandes. E então, eu já tentei publicar uma parte ou duas linhas e não encontro sentido nisso. Então, tá aqui o texto na íntegra para vocês.
Espero que vocês se divirtam. Obrigado. Obrigado, Roberta. Nada. Vou ler com Obrigado. muito carinho, guardar e fazer bom uso. Isso É aí. mesmo, e pode fazer bom uso mesmo. Que tamanho é esse texto? Ah, Ele não é é muito muito grande, grande? é grande para Instagram, não é tão grande. Você quer ler ele pra gente, pra finalizar esse episódio? Ah, posso ler sim. O que você acha? Acho legal. Você topa? Topo. Porque a gente deixa ele registrado aqui. Mas a tua voz não é mais legal, talvez eu fique nervosa. Talvez eu Você, me emocione. você me permite, então? Porque eu tenho uma linha tênue entre o sofrimento e a extroversão. Então é melhor eu manter meu limite aqui. Posso ler? Pode. Vocês me permitem? Sim. Então tá bom. Então o texto é assim: Águas do coração, derrame pericárdico. Era um daqueles dias em que as nuvens não decidiam se chovia ou não chovia. Mas para não abrir mão da dúvida e perder o lugar, elas ocupavam todo o céu em tons branco acinzentados. Incrível como neblina frágil toma essa liberdade de nos enganar, ocultando nossa estrela mais poderosa, impedindo nossa visão do azul do universo ao nosso redor. Os devaneios sobre brumas me fizeram esquecer, por um instante, que eu estava naquela sala de espera. Os números na tela estavam chamando a mim. Peguei minhas coisas apressadamente, me dirigi à sala do médico. O consultório era tão branco, tão neutro e frio quanto as nuvens e o clima lá fora. Depois de uma breve entrevista e demoradamente olhar meus exames, o médico anunciou seu veredito: derrame pericárdico. Seu coração está acumulando água. Vamos ter que fazer uma cirurgia. Fique tranquila, vamos conversar mais um pouco sobre o procedimento e o tratamento. Água no coração? Nunca tinha ouvido falar nisso. De onde veio? Por que isso aconteceu? Como pode um coração juntar água? O doutor me deu as respostas médicas para essas perguntas, mas acho que elas não foram suficientes para minhas dúvidas angustiadas, até que ele disse: a cirurgia terá duas partes. Na primeira, vamos drenar a água que já está lá, e em seguida, vamos abrir uma janela no seu coração, para impedir que a água se acumule. Uma janela no coração. Uma janela será aberta em meu coração. De repente, aquilo soou tão poético que misteriosamente foi capaz de me acalmar. Mais tarde, quando eu já estava na sala de cirurgia, essa fala não saía dos meus pensamentos, e ela foi a última coisa que pensei antes de fechar dos olhos. Acordei como se tivesse passado apenas um átimo. Estava feito. A água havia sido retirada. O coração tinha sido desafogado. A janela foi instalada. A cirurgia foi um sucesso, pronunciou o médico, sem esconder uma pontinha de orgulho. Tecnicamente, estava tudo bem. Os dias se passaram e não pude deixar de notar uma mudança curiosa, no mínimo. As águas que inundavam meu tórax pareciam ter encontrado outro caminho e escorriam escancaradamente pelos meus olhos. E eu, que nunca fora de chorar, de repente sentia as águas molharem meu rosto pela simples visão de um pôr do sol, ou de uma mãe amamentando, ou de assistir reencontros de seres amados no aeroporto. Enfim, tudo virou pretexto para lágrimas escaparem, em público ou em silêncio do quarto. No começo, achei aquela chuva toda um tanto desagradável. Cheguei a perguntar para o doutor se as águas salgadas dos olhos eram um vazamento da janela do coração. Ele me olhou com estranhamento e disse, embaraçado, que nunca ouviu falar de tal fenômeno. Receitou um remedinho para confusão mental. Percebi que ele era ótimo cardiologista, mas que não entendia nada sobre coração. Uau! Com a janela fechada, as águas não tinham para onde ir e ficavam lá, afogando meu peito, com angústias que eu represava e belezas que eu não era capaz de entender. Abriu-se a janela. Uma enxurrada de emoções que agora podiam ser sentidas. Passou
como um portal que se abre para o novo. O porquê de ter sido assim, não sei. A medicina não explica. Mas a poesia entende. Vai ver as emoções mais coloridas são como o sol, ou o azul denso do universo. Basta nuvens frágeis acumularem-se para acharmos que não existem mais. Abre-se uma janela, sopra um vento, as nuvens frias se vão, e o firmamento brilha outra vez. Alessandra Martins. Instagram, Uau. @ale.na.janela. Que demais, bom, Roberta. Muito bom. Que lindo. Obrigado pelo privilégio de me deixar ler. Achei incrível. Toda vez que eu pego os papéis dela, eu falo a mesma coisa. Obrigada, filha, isso é um privilégio. Eu sou privilegiada, porque ela deixou tudo escrito. Uau. Nossa, Rô. E que sensibilidade, né? Sim. E aqui tem, então, assim, desejamos, assim, acho que deixamos essa poesia aqui que ela escreveu, dedicada também para as pessoas que possam passar por situações semelhantes, né? Exato. Obrigado por compartilhar. Obrigada a vocês. Rô, Obrigado por estar aqui. Obrigado. De novo, obrigado de verdade. Obrigada a você. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado, se emocionado e se inspirado com esse episódio. E nos encontramos em breve no próximo Histórias que Conectam. É isso aí, turma. Então, vocês viram que hoje o episódio foi com a Rô, que é uma familiar. Então, no podcast agora a gente vai trazer essas pessoas também, que além dos profissionais de saúde que estão aí vivendo o dia a dia da saúde com a gente. Então, acompanha a gente. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.